Hello, students. Good afternoon, class. Quando eu dou um prazo para vocês organizarem as atividades, é para realmente organizarem as atividades. Não para ficar, ao invés de organizar no momento que eu deixo, né? Que vocês organizem, como na aula passada, não para vocês ficarem ociosos sem fazer nada. Organizem, revejam o conteúdo. Já falei, esse bimestre eu vou dar uma atividade avaliativa. Vai ser uma prova sobre todo o conteúdo que eu passei para vocês. Então vamos fazer a correção dessa atividade aqui do Garfield. Check the best alternatives to answer the question about the comic strip. Also upon a time there was a house with a man, a dog and a cat. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Then the cat ate my breakfast, and the dog showed up my slippers this morning. This sounds familiar. Então, no primeiro quadradinho fala o seguinte: era uma vez uma casa com um homem, um cachorro e um gato. No segundo quadradinho, o homem era magro e o cachorro estava feliz, e o gato era gordo. Pode ver que o Garfield ele não fica feliz com as falas do homem. Então, no café, o café da manhã, o gato comeu. Ou seja, durante o café da manhã, o gato, ao invés de comer a ração dele, comeu o café da manhã do homem. E o cachorro mastigou meus chinelos também de manhã. Enquanto o homem está lendo essa história no livro, o Garfield olha pro cão e diz: "This sounds familiar", ou seja, isso soa familiar. Aí lá nos exercícios, with the part of the sentence from the comic strips, Max was believe that John was going to read a fairy tale out. Então, tá fazendo a seguinte pergunta a vocês: que parte da frase da história em quadrinhos nos faz acreditar que o John vai ler um conto de fadas em voz alta? The sounds familiar. Also up a time there was? Não é na primeira opção, porque na primeira opção essa frase está escrita lá no último quadradinho, onde o Garfield fala para o cão. The sounds familiar, que significa isso soa familiar. Então, é o also upon, que significa era uma vez. Então, é a segunda opção. Which house do you think John refers to? Está fazendo a seguinte pergunta: qual casa você acha que o John está se referindo? His one house, the house from the story he is reading. Ele está se referindo ao quê? Sua própria casa? A casa da história que ele está lendo? Ele está se referindo a qual das duas opções? A própria casa dele ou a casa da história que ele está lendo? A casa da história que ele está lendo, porque desde o início do quadradinho a gente vê ele com um livro na mão. Se nós tivéssemos um quadradinho onde ele estaria falando sem ler no livro, fazendo essas reclamações de que o café da manhã dele foi comido pelo gato e de manhã o cão mastigou os sapatos dele, tudo bem, mas ele começa e termina lendo um livro. Então é a segunda opção. The house from the store he is reading. Agora a gente vai lá para a letra C. Who are the real fat cat and the happy dog? Quem são o verdadeiro gato gordo e o cachorro feliz? Garfield and Wood ou characters from the story? E aí, qual das duas opções? Já que ele está a todo momento lendo no livro, então é a segunda opção. São características da história. Characters from the story. Letra D. Who is John angry?
Because he is tired of reading stories out. Because Garfield and Wold have ruined his morning. Então, na letra D, por que o John está zangado? O angry. Porque ele tá, o quê? Cansado de ler histórias em voz alta ou porque o Garfield e o Wold arruinaram a sua manhã? Porque o Garfield e o Wold arruinaram, né, a manhã dele. Quando o Garfield fala pro Wold, "This sounds familiar", significa que eles fizeram isso de manhã. Então, é a segunda opção. Letra E. Look at John's facial expression in the first and second panels and compare them to the one in the last panel. What can you notice? In the first and second panels, John is focused. In the third one, he is much more upside. In the first and second panels, John's face doesn't show an emotion at all. In the third one, it's crystal clear that he is very upset. Então, na letra E, está fazendo a seguinte pergunta. Observe as expressões faciais de John no primeiro e no segundo painel e compare-as com as do último painel. O que você pode notar? Então, a primeira opção, in the first and second panels. No primeiro e no segundo painéis, John está focado. No terceiro, ele está muito mais chateado. Vamos agora para a leitura da segunda opção. Na segunda opção é o quê? No primeiro e segundo painéis, o rosto de John não mostra nenhuma emoção dentro. O terceiro é claro que ele está muito chateado. Então, qual das duas opções está correta? A segunda opção. In the first and second panels, John's face doesn't show any emotions. Então, é essa daqui, ó. Letra F. Look at Garfield and Wold faces in the three panels. Do they read the same way? No, they don't. Garfield seems not to worry about John's wonder. But what does? Yes, they do, but seem to be worried about John's irony. Então, qual dessas duas opções está correta na letra F quando a gente tem a seguinte pergunta? Veja os rostos de Garfield e Wold nos três painéis. Eles reagem da mesma maneira? Não, eles não reagem da mesma maneira, então é a primeira opção. No, they don't. Garfield seems not to worry about John's wonder. Então é a primeira opção. No, they don't. Garfield seems not to worry about John's wonder. But Wold does. Então vocês vão marcar essa primeira opção, que significa não, eles não querem, eles não reagem da mesma maneira, né? Porque o Garfield parece não se preocupar com a raiva de John, e o Wold sim. Então, eles não reagem da mesma maneira. O Garfield continua da mesma forma, sem demonstrar emoção. No primeiro, no segundo, no terceiro quadradinho. O Wold, a gente já vê que ele fica um pouco mais preocupado do que o Garfield. Então, é a primeira opção. Corrijam a atividade. Terminando de corrigir, vocês vão pegar a apostila de vocês na página 66, é porque no meu é 86, mas de vocês é 66. E tem a seguinte pergunta: Can you create an infographic about with meal? Então, vocês tá perguntando se vocês conseguem, né, criar um infographic, que é um infográfico sobre alimentação saudável. Ó, aqui tem um modelo para vocês. Aqui tem outro. Como eu já falei para vocês, a língua inglesa ela tem
esse poder, né, atualmente de conectar as pessoas em qualquer local do mundo. E uma alimentação saudável, ela vai ser a mesma tanto aqui quanto nos Estados Unidos e no Japão. Vai se pautar o quê? Em muitas verduras, muitas frutas e pouca gordura, certo? Só que lá nos Estados Unidos eles têm hábitos alimentares diferentes dos nossos. Então eu vou passar 2 vídeos para vocês, um de alimentação saudável e o outro sobre alimentação na rotina dos americanos. E aí vocês vão criar esse infographic que tem que ser feito numa folha A4. Folha A4 é uma folha assim. Vocês podem fazer o infographic tanto na horizontal quanto na vertical. Tudo que vocês forem escrever lá, vocês vão escrever em língua inglesa, tá? Façam e deixem bem colorido, bem bonito, me mandem fotos, que depois vai servir para a gente criar um portfólio próximo ao término do segundo bimestre, que vai se encerrar no dia 15/7. Então, dia 15/7 já tem que estar com todas as médias de vocês organizadas. Tá ok, pessoal? Então, do the next. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem. E quando eu falar essa aula é para organizar as atividades, organizem as atividades, né, naquela aula, ao invés de ficarem ociosos fazendo outras coisas, porque o tempo está passando. Bye, bye!